dia. A graça e a paz do Senhor. Talvez você esteja sentado perto da pessoa que você veio junto, mas deseja que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida dela, agora e sempre. Você pode fazer isso? Então, assim, eu desejo que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, agora e sempre. E você sabe que esse é o desejo do Senhor sobre a sua vida. E a palavra fala que a graça de Deus é suficiente. Ela te basta. Isso é bom, não é? Isso é bom. Gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. E nós vamos ler juntos 2 versículos, o 6 e o 7. 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Enquanto você abre, eu quero contar uma história. Normalmente eu relato algumas coisas que eu li, relato algumas coisas que eu ouvi falar, mas eu quero falar uma coisa bem fresquinha que aconteceu, uma conversa que eu tive com uma pessoa na quinta-feira após o culto, aqui nesse lugar, aqui na tenda de adoração. E essa pessoa queria uma oração e eu fui conversar, era um casal, e eu conversando com o homem que precisava, queria oração, e eu perguntei como que ele se relacionava com Deus. E ele disse assim, não, na verdade foi a namorada dele que disse, assim, ele serve a Deus do jeito dele. Ele é um homem de Deus do jeito dele. E eu fiquei pensando, sabe, o que seria isso? Você consegue ter uma definição de que é servir a Deus do meu jeito? Servir a Deus, né, seguir a Deus do meu jeito? Eu fiquei pensando bastante nisso. E isso me trouxe para a meditação que a gente vai ter aqui, tá? Você tem servido a Deus do seu jeito? Seu jeitão? Então vem comigo. 2 Samuel, capítulo 6, no verso 6, diz assim: Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Uau! Na sua versão devia estar escrito diferente, mas eu quero te dizer que Uzá foi fulminado por causa de um ato de irreverência, é o que está escrito aqui. Ele foi fulminado ali, naquele lugar, porque ele quis servir a Deus do jeito dele, e não do jeito de Deus. Eu quero, para aqueles que não conhecem essa passagem, não sabem muita coisa sobre a Arca de Deus, que era trazida no Velho Testamento, eu quero então localizar um pouco na história, tá? A Arca de Deus representou para o povo de Israel, para o povo de Deus, a presença de Deus. Era um objeto que não era muito grande. Era um objeto de mais ou menos 1 metro de altura, 1 metro e 10 de altura, por 70 de comprimento, e era um objeto de madeira com cobertura de ouro, e na tampa, servia como tampa para esse, pensa num baú, tá conseguindo imaginar? Pensa num baú. Então na tampa desse baú existiam ali imagens de anjos, né, os querubins. E esses querubins, tudo isso tinha alguma representação, porque dentro desse baú tinham 3 coisas muito importantes. Tinha o maná, uma porção do maná dentro de um jarro de ouro, tinha uma porção do maná que Deus deu para o povo. E você lembra que na história do maná não era para guardar de um dia para o outro, porque senão o que acontecia? Embolorava, apodrecia. O maná não era para ser guardado, mas Deus deixou restaurado uma porção do maná para o povo lembrar que Deus é o Deus da provisão, tá? Deus na minha e na sua vida é Deus de provisão. E existia ali também a vara de Arão, que era o cajado de Arão, que depois de muito tempo de ser tirada da sua árvore, essa vara ainda floresceu. E isso representava o poder de Deus. E existia também ali, dentro desse baú, dessa arca, as preciosas tábuas de pedra que representavam os preceitos e os mandamentos de Deus. E lembra que eu falei dos querubins que serviam como tampa, que eles estavam um voltado para o outro sobre aquele baú? Eles representavam a majestade de Deus, guardando esses 3 preceitos de Deus, guardando então a provisão que Deus dá,
guardando o poder de Deus e guardando os seus mandamentos. Era Deus guardando aquilo que Ele mesmo deu. E Ele deu foi para quem? Para o povo dele naquela época e para mim e para você hoje. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Foi para mim e para você também. Deus deu para nós. Então fica ligado, presta atenção. Dá para imaginar a importância que tinha esse baú, essa arca? Dá para imaginar? Presença de Deus, cuidado de Deus, poder de Deus, mandamentos de Deus. Era muito, muito importante, de uma importância incomparável. Mas eu não sei o que aconteceu com aquele povo, que aquele povo deixou de lado tudo isso que Deus tinha para a vida deles. E por mais ou menos 30 anos, eles deixaram a arca que representava a presença de Deus no meio, que representaria a presença de Deus no meio deles, eles deixaram fora da cidade de Jerusalém. A arca estava pelo menos numa localidade pelo menos 11 quilômetros fora de Jerusalém, que era a casa de Deus, lugar onde o povo de Deus estava. E eu penso que nós conseguimos visualizar aqui um povo que se diz povo de Deus, que deixa Deus do lado de fora. E não é o lugar que Deus espera estar. Não é o lugar que Deus planeja estar. Deus quer estar do lado de dentro. Deus quer estar fazendo parte. Deus quer estar conduzindo, quer fazer diferença na vida do povo de Deus. Mas se Ele permanece longe, do lado de fora, não tem como Ele fazer diferença. Está entendendo isso comigo? Mas aquele povo preferiu fazer assim. Deixaram por pelo menos 30 anos a presença de Deus, a arca da presença de Deus, deixaram do lado de fora da cidade de Jerusalém. E quando o rei Davi, ele recém-coroado, ele tinha uma prioridade, que era organizar toda a cidade de Jerusalém. Essa era a principal prioridade dele. E a segunda prioridade que ele estabeleceu foi trazer a presença de Deus para junto do povo dele, para o meio do povo dele, para o centro do povo dele. Essa foi a segunda prioridade do rei Davi. E ele então falou: vou fazer isso, eu vou fazer isso. Porque já que a arca ficou tanto tempo negligenciada, ignorada, agora é o tempo de eu trazer a arca de volta. Mas não foi uma coisa simples. Ele falou assim: não, isso é algo muito importante, isso merece uma festa. E ele fez um convite, convidou pelo menos 30 mil homens para fazer essa festa. Que festa, hein? Você imagina uma festa com 30 mil pessoas? Ontem nós tivemos uma festa aqui, nós não tínhamos mais de 90 pessoas. E estava uma delícia, estava ou não estava? Quem participou? Estava muito bom. Agora uma festa com dança, com louvor, alegria do Senhor. E é claro, onde tem o povo de Deus devia ter muita comida. Uma festa imensa com pelo menos 30 mil pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Uma festa desse tamanho, uma baita festança, não deu certo. Não deu certo essa festa. Essa festa deu errado. Sabe o que acontece? O propósito que o rei Davi tinha era muito bom. Era algo que estava fazendo para quem? Para Deus. Restaurar a presença de Deus no meio do povo. Mas isso não garantiu que ia dar certo. Então eu quero que você venha comigo e pense que talvez na minha e na sua vida os propósitos são bons. E a gente ainda, uma aura de santidade, estou fazendo para Deus. Mas não garante que vai dar certo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tenta inserir Deus nos nossos alvos, nos nossos planos, nos nossos objetivos, nos nossos ministérios, planos pessoais, planos em grupo. A gente tenta inserir Deus em tudo isso. Ao invés de colocar os nossos planos, os nossos projetos, os nossos alvos em Deus, a gente faz o caminho contrário. Eles fizeram desse jeito. Sabe o que mais? Ter propósitos bons como eles tiveram era louvável, Estava fazendo para Deus, estava relacionado ao culto. Mas tem que perguntar para Deus se é desse jeito que Deus quer. Não é eu seguir a Deus, servir a Deus do meu jeito. É eu fazer do jeito de Deus. E ainda mais, pode até envolver nessa sua empreitada e na minha também, pode até envolver resgate de valores, restauração, restituição. Era esse o plano de Davi. E aí a gente vê que ainda aconteceu mais coisa aqui. Se você continuar na leitura dessa palavra, e também no livro de Crônicas, que relata essa mesma questão, se você vê ali que houve concordância de um monte de gente, não houve oposição, não houve resistência, não teve um que se levantou e falou: não faz desse jeito, não é para fazer.
Então, se você vê todo mundo concordando, então eu estou pensando em fazer isso, tem tudo isso aqui, é para Deus, são propósitos bons e está todo mundo concordando comigo, cuidado. Nem sempre, quando acontece tudo isso, ainda está sendo do jeito de Deus. A pastora falava aqui sobre o que foi pregado na quinta-feira, sobre a questão de portas abertas. Eu não ouvi a pregação, infelizmente, a pregação de quinta-feira. Eu estava aqui na igreja sim, viu, gente? Mas eu estava ali em cima, né, cuidando de algumas questões das crianças. Então eu não ouvi a pregação. E quando eu ouvi a pastora falando aqui, ela já tinha falado na reunião do Conselho Pastoral na sexta-feira, e eu ouvi ela falando, falei, Deus, tem tudo a ver. É bem isso, porque ela falava assim, de tipos de portas que nós abrimos nas nossas vidas e que viram verdadeira porta de garagem, são crateras enormes para a gente sair da presença de Deus. E Deus quer o povo dele na sua presença. Esse é o lugar que Deus quer. Então cuidado com as portas se abrindo. Você fala, está tudo dando certo, a porta está se abrindo. Cuidado com essas portas, porque nem toda porta que se escancara à sua frente foi aberta por Deus, tá? Fica ligado nisso, nem toda porta. Nessa passagem a gente percebe mais coisas positivas ainda, mas ainda continua não dando certo, viu? Tem mais coisa positiva aqui. Tem iniciativa, tem unidade, tem participação. É tudo que a gente quer no meio da igreja, não é? A gente não quer essa iniciativa, essa participação, criatividade, unidade, mas nada disso garantiu o sucesso do plano do rei Davi. É só coisa negativa. Peraí, vai melhorar, tá? Davi começou errado na busca do Senhor. A gente tem que passar por aqui para depois ver o caminho certo. E eu quero destacar 3 pontos de como ele fez errado para a gente arrancar isso das nossas vidas e do nosso meio. Em primeiro lugar, ele chamou as pessoas mais importantes de Israel. Olha só, em 1 Crônicas 13:1 fala assim: consultou Davi os capitães de 1000, capitães de 100 e todos os príncipes. Eram as pessoas mais importantes. E eles não se opuseram. E eu fico pensando que às vezes a gente fica buscando a aprovação de pessoas importantes na nossa vida. Eu não estou indo buscar a aprovação do prefeito da cidade, do governador do nosso estado e nem da presidente do nosso país. Não existe presidenta, só uma participação, né? Não estou buscando a aprovação dessas pessoas, mas as pessoas importantes para mim, na minha vida. E eu quero te dizer que a pessoa que mais tem que ter importância na minha vida não é o meu marido, não são os meus pais, não são as minhas filhas. A pessoa mais importante da qual eu preciso me retratar e buscar aprovação é o meu Deus. Davi buscou a aprovação das pessoas mais importantes para ele, porque ele achava que eram pessoas muito influentes. A pessoa de maior influência na minha vida é o meu Deus. Você consegue falar isso aí no seu coração? A pessoa de maior influência, de maior importância na minha vida é o meu Deus. Davi, o primeiro passo foi procurar a pessoa errada. Não é porque tem riqueza, não é porque tem poder que vai ter a resposta correta para a minha vida. Você lembra da situação em que Jesus é confrontado, é questionado por um jovem rico, e ele responde, se você quiser ler depois, Lucas 18, do 18 a 23, está relatada essa história. E aquele moço fala assim, o que é preciso para eu ganhar a minha salvação? Jesus falou assim, deixa tudo que tem, e vem atrás de mim, me segue. Jesus não falou aquilo porque ele queria que aquele moço fosse jovem, eu e você sabemos, fosse pobre. Eu e você sabemos disso. Mas ele sabia onde estava o coração daquele moço. Aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. O coração dele, o tesouro dele estava nas riquezas. E ele preferiu ficar no estado que ele estava, sem salvação, do que abrir mão daquilo que atrapalhava ter uma vida com Deus e ter a salvação. Todo o objetivo de Deus na sua palavra é levar o homem à salvação. Ele queria dar salvação para aquele moço, mas ele rejeitou. Ele não aceitou. Então não adianta buscar naqueles que são importantes, naqueles que são influentes. Busque em Deus. Em segundo lugar, Davi queria saber a opinião da congregação do povo. Ali em Crônicas também, versículos 2 e 3, fala assim: se bem vos parece, e depois diz, se vem isso do Senhor, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então primeiro ele fala assim, se bem parece para vocês, povo, e daí, se for bom aos olhos de Deus, vamos trazer a arca. Não adianta eu querer que está todo mundo de acordo comigo. Se eu não buscar primeiro Deus, não adianta nada. Vai ser bancarrota, vai ser fracasso em vez de sucesso.
Uma vez que o Senhor falou já sobre uma coisa, a opinião dele é que eu devo seguir. Tem que prevalecer o princípio de Deus, e os seus princípios estão na sua palavra. Deus está chamando de volta muita gente aqui nesse lugar. Volta para o princípio, volta para o preceito, volta para a palavra de Deus, conheça a palavra. Em terceiro lugar, Davi se agradou com a opinião do povo. Então o povo está feliz, então eu também estou feliz, porque o povo disse que sim, então eu vou fazer do meu jeitão. Toda a congregação concordou. Isso pareceu justo aos olhos de todo o povo, no versículo 4 de Crônicas. Então está tudo certo, está todo mundo de acordo. Quando o povo deu o seu apoio, Davi não queria saber mais nem se vinha do Senhor. Infelizmente, quando as pessoas, nós estamos falando aqui para pessoas cristãs, eu entendo assim. No meio do povo de Deus, quando percebe que agrada o povo em volta, a turminha, a galera, muitos dos líderes esquecem que tem que agradar o Senhor. A gente tem visto muitas igrejas agindo assim nos nossos dias, fazendo de tudo para agradar a congregação. Faz de tudo para que a congregação responda com aquela alegria, com aquele entusiasmo. Não aqui, não nesse lugar, não aqui na tenda de adoração. Nós temos buscado agradar primeiro o coração de Deus, pregar a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus preceitos. Então, se você tem ouvido a palavra nesse lugar, Deus, eu creio que o Espírito Santo tem te movido a resgatar isso, buscar agradar o coração do Senhor. O salmista já disse: agrada-te do Senhor, e o povo, a congregação, atenderá ao desejo do teu coração. É assim? Não, claro que não é. Agrada-te do Senhor. E Ele, o Deus Todo-Poderoso, Deus Majestoso, Deus que fez os céus e a terra, Deus que te gerou no ventre da sua mãe, o Deus que tem cuidado de você, que tem zelado por você, que está à sua frente, que tem enviado anjos, que tem dado ordem aos anjos para te proteger, que você é bem guardado por Ele. É esse Deus de quem eu estou falando que vai satisfazer o desejo do teu coração, porque você vai estar ligado no trono de glória. Amém, igreja? Você vai estar ligado no trono de glória, no trono do Deus Todo-Poderoso. É assim que funciona. Bom, na missão de trazer a arca, nós estamos nessa história. Na missão de trazer a arca, então todo o povo se reuniu. E eles começaram então a voltar, 11 quilômetros. E essa arca estava na casa de um sacerdote. E ele tinha 2 filhos. Um se chamava Uzá e outro Aiô. Bonitos nomes, né? Quem não teve filho ainda pode consultar, então, na Bíblia, e ver esses 2 nomes. Um se chamava Uzá e outro Aiô. E Uzá, eu acho que Uzá, meio ousado, não tem nada a ver o nome, mas ele foi meio ousadinho. E ele falou assim: isso aí eu posso fazer. É só conduzir a arca? É só levar a presença de Deus? Deixa que eu faço. Pego uma carroça nova, coloco a arca em cima dessa carroça, uma carroça nova. Pensa bem nisso. Se fosse hoje, acho que ser um carrão novo, né? Um importado novo, 0. Então eu faço, tranquilo, tá pra mim. Eu coloco numa carroça nova e a gente leva a arca tranquilamente de volta para Jerusalém. E aí, de repente, eles pegam um trecho ruim da estrada, não tinha asfalto, pegam um trecho meio esburacado, e essa carroça era conduzida por bois, tá? E aí os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, Uzá quis cuidar da presença de Deus, e Uzá levou a mão para apoiar a arca. E o que foi o texto que nós lemos, versículos 6 e 7? Isso mesmo. Mas foi isso mesmo. Ele morreu naquela hora. Ele foi fuzilado naquela hora pelo poder do nosso Deus. Ele foi fulminado naquele mesmo instante. Ele não teve tempo de ter uma próxima respiração. Deus tinha o jeito dele de conduzir a sua presença. Não era do jeito de Uzá. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É do jeito de quem? Do jeito de Deus. Deus já tinha dito, se você ler um pouco antes, nas leis do Senhor, Deus já tinha dito que jeito que era para conduzir a arca. A arca não era para ser tocada por mão humana. O sacerdote, a arca era, nas suas laterais existiam argolas, e nessas argolas era passado um varão, e aqueles que eram os levitas do Senhor, só eles poderiam tocar aquele varão que não tocava na arca, e
e levava na mão, não em cima da carroça, mesmo que fosse uma carroça nova. Deus não deixa ser levado por aquilo que pessoas querem levar. Deus não se deixa ser conduzido por animais irracionais. Eram bois, mas vamos trazer aqui para os nossos dias. Deus não se deixa ser conduzido por pessoas que não pensam, ou que fazem de conta que estão pensando, que estão agradando a Deus. Deus sabe muito bem. Deus sabia como estava o coração de usar. Eu faço, eu posso, eu consigo. Nenhuma outra pessoa. Davi ficou triste quando ele viu que Uzá foi fulminado, que ele morreu ali. Davi ficou, mas eu não estou entendendo por que Deus fez isso. Ele só queria proteger a arca. Ele estava cuidando, mas esqueceu dos princípios. O meu Deus, o teu Deus, tem princípios que não mudam, não são coerentes com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que estou pensando. Os princípios de Deus são imutáveis. Eles foram escritos no passado e eles são vivos e atuais até agora. Sabe disso, Deise? Não muda. O princípio de Deus não muda. O princípio permanece. Então volta um pouco, povo de Deus. Volta um pouco e pensa se tem coisas que estão saindo dos princípios, saindo da vontade, saindo da palavra de Deus. E percebe o que aconteceu com Uzá. Dá para saber? Deus se move por princípios imutáveis. A maneira correta de conduzir a arca, ele já tinha dito como era. Números 4:15, se você estiver anotando, depois você vê lá. Tinha a maneira correta e era o jeito de Deus. Não era o meu nem o seu jeito. E nem o jeito de Davi, e nem o jeito de Uzá, e de quem quer que seja, porque tinha muita gente ali, mais de 30 mil pessoas, não era de nenhuma daquelas pessoas. Era o jeito de Deus. E aí a gente vê que ele colocou numa carroça nova, num carro novo. E eu fiquei pensando assim, ó, ainda que fosse novo, não é porque é novo, então tem uma coisa dando certo naquela igreja, tem uma novidade naquela igreja, tem um movimento naquela igreja, é novo, é legal, é moderno, é atual. Não é porque é novo que vai agradar a Deus. Estão entendendo isso? Fala aí para quem está perto de você, não é porque é novo, não moderninho que vai agradar a Deus. Tá? Deus não se deixa conduzir pela novidade. Isso aqui é novidade, tem muita coisa que eu e você não conhecemos aqui. Então o que é? Novidade, coisa nova, nos surpreende. Deus não se deixa utilizar por métodos humanos, métodos mundanos, tá? Ele quis fazer do jeito dele, colocar numa carroça, não era para levar em carroça. Um carro novo, novidade, não era. Deus não se surpreende e Deus não fica de boca aberta quando eu quero fazer algo novo, não, tá? Copiar o novo que está lá naquele outro lugar. Deus não fica impactado, não fica impressionado, não. Pensa comigo, nada que eu faço surpreende e nem traz impacto para Deus. Sabe por quê? Porque Ele me conhece, Ele te conhece. Deus sim que nos surpreende o tempo todo. Mas nada que eu faço vai impactar Deus, vai surpreender. Olha Deus, estou fazendo para o Senhor, olha que lindo Deus. Não é assim que funciona. Nem tudo que parece ser bom é correto. Então não se deixa iludir não, porque o mundo vem trazendo ilusões, novidades, coisas boas, coisas que são para Deus. Não se deixa iludir, porque o mundo tem iludido muitos que se chamam filhos de Deus, muitos líderes que têm títulos. Não se deixa levar por isso, porque não tem nada a ver com Deus, tem a ver com gente, tem a ver com ser humano, e pior, tem a ver com o mundo, mundanismo. Deus não se deixa misturar o sacro, o santo, não se deixa misturar com o mundano. Então tem mundanismo nas nossas vidas. Hoje é o dia, agora é a hora de tirar. Vai pensando aí comigo. Aí tá bom, acabou o desfile, acabou a festa, todo mundo volta para casa, Davi tá angustiado, fica lá 3 meses pensando, falou, vamos retomar isso daqui. Vamos buscar de novo a arca, porque toda aquela dança, todo aquele barulho, todo aquele forfé, todo aquele repleflé, reteté, não funcionou. Então, vamos voltar. Pensa comigo. 2 homens nós falamos do rei Davi e nós falamos de Uzá. Uzá morto e Davi dançando na presença de Deus. Eu me lembro que esses dias a gente estava ouvindo uma música e a Laurinha cantando, né? Uma música do Kleber Lucas falava assim, né? Que como o rei Davi dançou, eu também me alegrarei no meu Senhor. E ela cantou a música, ela apontou para ela e falou,
Como que o rei Davi dançou? O rei Davi dançou cheio da arca, cheio da presença de Deus. Aí pode dançar, pode refestelar, pode louvar, erguer o braço, reteté, cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. Um morto, o outro dançando. E aí o que eles ensinam para mim e para você? A respeito de invocar, buscar, clamar a presença de Deus. O que eles ensinam para nós? Verso 6, capítulo 6, verso 9. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Pergunta para você mesmo agora, como que eu consigo trazer a presença de Deus? O rei Davi se perguntou. Pergunta para você, como que eu consigo trazer a presença de Deus para a minha vida? Eu vejo a presença de Deus naquele, naquela, no outro, no profeta, no pastor, no líder, o pregador na TV. Eu vejo a presença, eu sinto a presença de Deus. Mas na minha vida tem sido meio uma falsificação, meio paraguation, né? Não tá muito não. Eu estou sabendo, eu sei, e Deus também sabe, não adianta, né? Só nós dois aqui. Então, como trazer a presença de Deus? Eu não trouxe só a coisa ruim, começamos a chegar na parte boa agora. Como que eu trago a presença de Deus para a minha vida? Na minha casa, junto aos meus filhos, como que eu trago para a realidade da vida dos meus filhos a presença de Deus? Será que eu devo acender vela? Eu devo cantar alguns cânticos? Eu tenho que pôr um altar no centro da minha sala? Eu tenho que ir à frente de uma comitiva? Vou trazer um monte de dinheiro para a igreja? Sem a presença de Deus, sem cumprimento de princípios, né, pastora Meire? Que a gente estava falando isso sobre dízimos outro dia, né? Pastora falando conosco a respeito disso. Sem o princípio, não vem a presença de Deus. Uzá e Davi misturaram a morte e a dança para nos dar essa lição. A tragédia de Uzá me ensina para mim, e eu espero sinceramente que ensine para você o seguinte: Deus vem com as suas condições. A presença de Deus vem com as condições colocadas, impostas sim, mandadas pelo próprio Deus. Pensa em reverência com Deus. Lembra que ele foi irreverente? Então pensa em que a reverência traz. Amar realmente a Deus traz a presença de Deus, a obediência, a santidade. Isso traz a presença de Deus para mim e para a tua vida. Fora disso, aparência, casca, como diria um pastor amigo nosso, é réplica, né? É falso, é paraguaixo. A presença de Deus vem com a comunhão com o Pai, santidade. Vai elencando aí, obediência, amar realmente Deus acima de todas as coisas. Gente, isso é muito grande. A gente fala isso com uma naturalidade. Mas amar Deus acima de todas as coisas é muito, 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 é muito além do que a minha inteligência consegue alcançar. Talvez a sua alcance, mas eu penso que é muito grande. Amar de fato e de verdade Deus. Uzá deveria saber disso. Esse homem ele era filho do sacerdote. A arca ficou na casa dele mais de 30 anos, ele sabia o que tinha ali, ele sabia o que representava a presença de Deus, mas na vida dele ele passava para lá e para cá e via a arca no meio da casa dele e começou a ser uma coisa comum. É quando o santo torna-se monótono, sabe disso? Vou explicar melhor então, vou desenhar um pouquinho melhor. Venho à casa de Deus, assisto tudo o que acontece, ouço até a pregação sentadinho na minha cadeira, mas não traz mudança, não gera mudança para a minha vida. O santo se torna monótono. Ele falou, eu posso levar a arca está aqui na minha casa mesmo, já estou acostumado. Ele fez tudo por conveniência. E eu vou te falar mais uma coisa. Na lista do jeito de Deus não entra conveniência. Irreverência de jeito nenhum. Falta de santidade, nem pensar. Conveniência, bem longe de Deus. Não entra na lista para que a presença de Deus venha. Então nós não vemos obediência ou sacrifício aqui na atitude, nas atitudes de Uzá. A gente vê só conveniência. Por isso Deus se irou. Você está entendendo? Ah, tem gente que pensa assim, né? Ai, que Deus severo, que só espera que os filhos dele errem, falhem, para eliminar eles da face da terra. O
O rei Davi ficou triste, eu acho que ele ficou até meio bravo, sabe, com a situação. Por que Deus fez isso? Por quê? Quero te lembrar que a santidade e as coisas sagradas têm um propósito superior a qualquer outro para mim e para você. É a minha e a sua salvação. Não é só para a gente bancar de bonito diante de Deus, para parecer lindo diante de Deus, com uma roupa até aqui e hoje por causa do frio com uma capa até o pé. Não! É para que eu e você sejamos salvos. É o principal objetivo de Deus. Por isso Deus chama a mim e você, né, nesse momento, para voltarmos à santidade, para buscarmos a santidade. Aí você pode se perguntar, mas por que mesmo que Deus matou Uzá? Peraí, Deus é bom. A gente canta, amo aquele cântico, viu, Ministério de Louvor? Pode cantar mais. Deus é bom o tempo todo, todo o tempo, Deus é bom. Ele é bom, sim. Mas Ele estabelece princípios para eu e você seguirmos. Para seguirmos. Os princípios dele estão na sua palavra. Fora disso, Ele é bom e justo. Dentro dos princípios, Ele é bom e justo também. Aleluia. Glória a Deus. Então a pergunta certa não é por que Deus matou Uzá, não. A pergunta certa é por que Ele não mata a mim e a você. Pergunta aí pro seu amigo, pro seu vizinho, para quem tá com você. Pergunta. Ai, Deus matou Uzá, tá? Ó, meu coração fica até meio apertado. Deus matou Uzá. Por que então que Ele não mata? A pergunta certa não é por que Ele matou Uzá, não. É por que Ele não mata a mim e não mata você. Porque nós somos santos, totalmente lindos, totalmente obedientes, em total comunhão, amamos o Senhor de todo o nosso coração, acima de todas as coisas. E por aí vai. É por isso que Deus nos mata? Alguém falou claro que não? Claro que não. Fizemos a pergunta certa, então vamos buscar a resposta certa. A imagem de Uzá morto manda um lembrete sério. E para mim, não sei se para você, mas para mim é arrepiante. A mensagem é: não relaxe diante do santo. Não relaxe diante de Deus. Ele não vai trazer a presença dele no meio do relaxo. Levar do meu jeito. Levar de qualquer jeito. Deus não vai ser, vou falar isso mais uma vez, tá? Para gravar. Eu e você. Tô nessa. Deus não vai se deixar e ser levado, a sua presença ser levada em carroças, fora do princípio, conduzido por animais irracionais, fora do princípio. Não relaxe diante do santo. Cutuca agora, não para machucar, mas forte. E fala: não relaxe diante de Deus. Não relaxe daquilo que é santo. Não relaxe diante daquilo que é princípio, daquilo que é preceito, daquilo que é norma, daquilo que é regra que Deus estabeleceu. A gente conhece muitas delas, nem todas elas, mas nós conhecemos muitas delas. E mesmo assim, costumamos relaxar diante daquilo que é santo. Mas agora é a hora. Hoje é o tempo. Para então. Agora você cutuca e fala: para de relaxar diante daquilo que é santo. Esse é um dos textos mais chocantes do Velho Testamento, para mim. Tem coisa forte, mas esse para mim é um dos mais chocantes. E me assusta. Apavorou até o rei Davi. Porque a arca simbolizava a presença de Deus ali. Estava no meio do povo. Um toque diferente. E o coração de Uzá veio para fora. Perdeu a vida. Uzá aparentemente só socorria a arca. Mas ele poderia ter alegado, se ele tivesse tempo, né? A arca ia cair. Eu estava segurando ela. Estava todo mundo no meio da festa. Todo mundo alegre. E eu quero te dizer que a presença de Deus revela aquilo que está no nosso coração. A arca revelou aquilo que estava no coração de Uzá. A arca revelou aquilo que estava no coração dele. A presença real de Deus revela aquilo que está no meu e no seu coração. Quer a gente queira, quer a gente não queira. A arca mostra o que tem dentro, tá? Agora vem comigo rapidinho para o Novo Testamento, tá? Existe uma passagem de uma mulher enferma, 12 anos de enfermidade, gastou todos os seus recursos, nem precisa abrir, você conhece essa história. Ela gastou todos os
seus recursos para sarar daquela enfermidade, porque a vida estava saindo dela. Jesus não é a própria presença de Deus encarnado? Uzá, ao tocar a arca, foi morto. E aquela mulher que sofria de uma menstruação crônica há 12 anos, então no meio do povo ela tinha que ficar de longe, ela não podia nem chegar perto das pessoas, ela era marginalizada, ela tinha que ficar de fora, ela era tratada como uma impura. E aquela mulher passou pelo meio do povo, ela teve que se encostar em muita gente, e ela tocou nas vestes de Jesus, que é a própria presença de Deus. E o que aconteceu com aquela mulher naquela hora? Não foi 2 horas depois, não foi um dia depois, mas foi naquela hora. Ela foi curada imediatamente. Aí eu falo para você de novo, e de novo, e de novo, qual que é a diferença entre Uzá ter tocado a arca e aquela mulher ter tocado a presença manifesta? Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Jesus é a própria presença de Deus na vida daquela mulher e para o povo desse lugar. Então qual é a diferença de Uzá ter tocado a arca e a mulher ter tocado Jesus? Qual que é? O coração. Era o coração daquela mulher que estava totalmente voltado para o Senhor. Essa é a diferença. Deus sabia o que estava no coração de Uzá. E eu vou falar mais. Deus sabe o que está no meu e no teu coração, povo. Deus sabe. Não trate o santo relaxadamente. Não vem para a presença de Deus de qualquer jeito. Eu não estou falando vir aqui, descer, entrar naquele portão, descer aquele caminho, descer essa rampa. Eu estou falando de se apresentar diante de Deus e sair por aí falando que é cristão. A diferença era o coração daquela mulher. Por isso que Jesus não fulminou, Jesus não matou ela naquele momento. Ao contrário, dele saiu virtude, saiu poder para curar, saiu poder para restaurar, saiu poder para dar uma vida nova, renovo na vida daquela mulher. Essa é a diferença. Essa é a diferença para mim e para você. Morre-se ou vive-se diante de Deus com o coração. Eu sei que meu coração é fonte de vida. Eu estou falando de morte e vida espiritual, é claro. Morre-se e vive diante de Deus com o coração. Uzá irreverente. Aí Davi falou, não, vamos mudar. E os 3 meses depois, ele se colocou diante de Deus e falou, Deus, eu vou fazer. Ninguém poderia dizer que Uzá morreu do nada, que não fosse caracterizado como irreverência. Ele morreu por causa da sua irreverência. Infelizmente, nós vemos muitas igrejas cristãs conduzindo um povo, muito povo cristão, dizendo que faz parte de igrejas, com tamanha irreverência, que faria Deus fulminar um grande povo. Deus sabia o que estava no coração. Por isso ele matou Uzá. A mulher tocou Jesus. E Jesus viu o que estava no coração daquela mulher. A presença de Deus torna a gente totalmente nu espiritualmente. Cai toda a reserva, cai toda a máscara, cai toda a aura de santidade, toda a capa. Vai por terra, vai pelo chão. A presença de Deus me torna nu, totalmente desprovido diante dele. O sagrado está onde então? O sagrado está no coração. Não está aqui na tenda de adoração, não está ali no pastor Sérgio, não está na pastora Meire, não está nos profetas desse lugar. A presença de Deus está no coração. Faz assim, ó, é no coração. A presença de Deus é para estar no coração. Davi e Uzá tomaram decisões sem pensar na vontade de Deus. Preocupado mais com a aprovação do povo, o rei Davi, do que com a vontade de Deus. Quando Uzá teve aquela reação, ele estava preocupado mais com o objeto, a arca, sem pensar no que ela simbolizava e sem pensar na vontade de Deus. Quem busca Deus tem que estar preparado para tomar decisões baseadas na palavra dele, as quais muitas vezes não vão agradar as pessoas em volta. Não é agora que eu tenho que ser rebelde e irreverente. Fui claro, não foi? Vou repetir então. Quem busca Deus tem que estar preparado para tomar decisões baseadas na palavra de quem? De Deus, as quais muitas vezes não vão agradar as pessoas. Eu lembro de uma música que a gente cantava tempo atrás em outra igreja que falava assim, ó, não importa o que vão pensar de mim. E eu cantava,
tô nem aí. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero santidade na presença de Deus, diante do meu Deus. Eu quero comunhão com Deus. Eu quero ser reverente ao meu Deus. Eu quero amar Deus. Não é rebeldia. Tô nem aí pra você, tá? Tô nem aí. Porque se é pra Deus primeiro, tô nem aí. Mas com todos os preceitos de Deus no meu coração, fluindo pra minha mente e gerando atitude na minha vida. Eu quero é Deus. É desse jeito, Deus. Uzá se acostumou com a presença de Deus e tratava ela de qualquer jeito. A morte de Uzá não foi de repente. Ele foi morrendo antes daquele momento, aos poucos, espiritualmente. Gradual. É assim que acontece na vida de muitos que se dizem filhos de Deus. Morte espiritual, passo a passo, gradualmente. Vai indo, vai acostumando com o que é mundano e vai misturando, fazendo uma salada, fazendo uma massa que acha que vai ficar homogênea. Como é homogêneo água e óleo, né? Vai tentando misturar, pode até bater. Deixa 1 minuto. O que vai acontecer? Santo até um lugar e mundano dali para baixo, tá? Não adianta. Volta. Nós temos 2 caminhos: o da familiaridade, que era o que Uzá tinha com a arca, com a presença de Deus, ou o da intimidade. O que será que a gente vai escolher hoje? O da intimidade é uma jornada mais profunda. Inclui aquela santidade que eu já falei, a busca de Deus, reverência, amor a Deus, por aí afora. Mas eu vou te falar uma coisa muito boa. Vale muito a pena. Vale muito a pena o caminho da intimidade com Deus. Ele coloca a minha e a sua disposição. Está aqui, para mim e para você. E eu quero concluir dizendo que nós somos chamados para vivermos uma vida focada nos princípios. Só podemos fazer a vontade de Deus se formos obedientes à sua palavra. Praticar a palavra nos livra de situações muito ruins, situações desagradáveis, situações constrangedoras diante de Deus e diante das pessoas. Praticar a palavra de Deus nos atrai bênçãos sobre nós, porque a própria palavra fala que ao ouvirmos a voz do Senhor, as bênçãos virão atrás de mim. Eu não preciso correr atrás dela. A prática da palavra de Deus alimenta sonhos, projetos, esperança, alimenta a fé. A prática da palavra de Deus afasta todo sentimento de morte, ou mesmo a morte gradual que aconteceu com Uzá. A prática da palavra de Deus nos faz cumprir a vontade de Deus em tudo nas nossas vidas. Então conheça, leia, busque a palavra de Deus. A presença de Deus vem através da sua palavra. Não dá para lidar com a presença de Deus do mesmo jeito, dá? Lembra da história daquele moço que servia a Deus do jeito dele? Lembra, gente? Não dá para servir do meu jeito. Do jeito Meirinha não funciona. Do jeito Nádia nem funciona. Do jeito Natasha nem pensar. Porque nós somos humanas, não somos? É do jeito de quem? É do jeito de Deus. Uzá foi julgado, Uzá foi condenado. E quanto a nós? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, Jesus está voltando, igreja. Ministério de louvor, por favor, toma o seu lugar. Jesus está voltando para tomar o seu lugar. Jesus pode voltar daqui a pouco ou agora para mim, ou pode voltar para todos nós juntos, para resgatar a sua igreja. O que você prefere? A atitude de Uzá ou a atitude da mulher curada, a mulher hemorrágica que foi curada? Fecha o teu olho, igreja, por favor. Fecha o teu olho nesse momento. Fecha o teu olho agora. Não precisa olhar o movimento não, que não vai mudar nada na sua vida. O culto ainda não acabou. Mas a pergunta que eu deixo para mim e para você é essa: ser como Uzá ou ser como a mulher hemorrágica que buscou a presença de Deus com o coração, sem reverência, sem conveniência, mas buscou querendo ver realmente quem Deus é. O altar está aqui. Se você quiser vir para frente, fazer concerto com Deus, ninguém está aqui para olhar isso. Vem para o altar. Vem para o altar como uma atitude de fé, de restauração e de renovo diante de Deus.
Enquanto o ministério entoa um louvor aqui, nós temos oportunidade de restaurarmos o altar. Vem para o altar agora. Restaura. Não mais usar. Não quero mais ser como usar. Chega de usar a minha vida. Mas eu quero ter a atitude da mulher que buscou Jesus com o meu coração e ter vida. Usar morreu. Aquela moça teve vida. Aquela mulher teve vida. Não mais usar. Não mais. Mas eu quero vida diante de Deus. É isso que eu quero com o meu coração. É, Deus, a sua presença é real. Aqui. Feche o teu olho se você está tudo bem. Está como uma mulher hemorrágica. Você intercede pelas pessoas que estão aqui. Com o teu olhinho fechado no teu coração. Intercede. Clama pela vida delas, porque elas estão tomando uma posição de transformação de vida. Por isso eu chamo os intercessores e os pastores para estarem ajudando nesse momento em oração. Ajuda nesse momento. Não mais usar. Não, nunca mais, nunca mais. Daqui para frente é diferente. Não quero. Quero um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. É, Deus.